notícias de hoje, eu espero que tu possas desfrutar. Eu tenho vários amigos e familiares que são militares e eu quero falar contigo. Antes que os militares existissem, eu vou dar algumas situações, Albufeira City, vou dar algumas situações que têm a ver com antes que os militares existissem. Porque agora, se nós falarmos do poder da adaptação, teríamos que falar sobre como os militares se adaptam a condições severas, a condições quase desumanas para poder avançar, para poder treinar a mente, treinar o corpo, treinar a alma, para poder servir melhor à nação, ok? Mas eu não vou falar dessa adaptação. Eu quero falar de algo que vai assim, tirar a cabeça e jogar a cabeça para lá para longe. Vai tipo rebentar mesmo a cabeça, vai fazer assim... Ok? Às vezes estou a olhar para o ecrã porque as minhas expressões até a mim me dão piada. Ok. Só podemos avançar em momentos difíceis se nos adaptamos. Ok? Se nos adaptamos, avançamos. Se não nos adaptamos, não avançamos. A adaptação requer uma disrupção pessoal e não uma acomodação pessoal. A adaptação que eu quero estar a falar contigo hoje é que nós sejamos todos leves. Mais leves. E que possamos avançar porque somos leves. Ok, desculpem, foi publicidade desnecessária. A adaptação que eu quero falar hoje não tem a ver com a adaptação de nós acomodarmos àquilo que está a acontecer, senão tem a ver com uma evolução para aquilo que vai suceder. Atenção que nunca esperas que os tempos que vêm sejam mais facilitados, mas que sim sejam execuíveis. Eu vou explicar o que é que isto quer dizer. É que tu tenhas a capacidade de executar quando te preparaste antes. Então, a adaptação tem a ver com a tua evolução para não para aquilo que estás a viver agora, mas a tua evolução para aquilo que vais viver a seguir. Então, tu te adaptas para o presente, sabendo que é uma preparação para o futuro. Eu vou repetir isto porque é uma grande bala. Tu te adaptas para o presente como preparação para o futuro. Porque o problema é quando nós nos adaptamos para o presente e não queremos chegar ao futuro, não evoluímos, não desenvolvemos, não progredimos, não avançamos. Mas quando nós temos na nossa mente que aquilo que vai acontecer é para mim, então eu começo, adapto-me aqui. Vou dar um exemplo, gosto deste exemplo. Lembras-te, quando sabem a história do... Não é do D'Artacão, mas o D'Artacão é o Robin dos Bosques. Robin dos Bosques. Quando sabem a história do Robin dos Bosques? Lembras-te quando ele está a puxar a flecha? Se a flecha não tem algo onde se agarra, tipo, dos dois lados à corda, não vai sair com tanta força. Eu quero falar da adaptação, que é que a flecha adapta-se à corda para puxar bem. Puxar bem. A adaptação tem a ver com adaptar-te para tirar o máximo proveito da situação e esticar, que é para quando soltar, tens a certeza que vais chegar o mais longe possível. Estou a dar a analogia do arco e flecha, ok? Do Robin dos Bosques. Espero não estar a falar muito rápido, mas vamos a isto. Diz comigo, disrupção pessoal. A disrupção pessoal tem a ver com a evolução que tu tens para o futuro. Então, a nossa adaptação é uma disrupção pessoal, porque nós começamos a desenvolver-nos em áreas que nós estávamos tão desenvolvidos, preparando-nos para aquilo que vai suceder. E eu trago uma história que até te vai arrebentar os tímpanos, a cabeça, os membros e o tronco. Tudo. Então, a primeira coisa que eu quero comentar contigo nesta introdução é que em condições normais, só os fortes avançam. Em condições normais. Digamos que as condições estão todas normais, só os fortes avançam. Em condições adversas, só avança aquele que se adapta. Em condições não tão boas, só avança aquele que se adapta. Engraçado. Por isso é que, olha aqui, aquele que se adapta, então vamos dar outra vez o exemplo da flecha, adapta-se à corda para poder ter mais pressão, para que quando puxa o máximo aguenta, quando solta, como se adaptou, vai chegar mais longe. Quem não se adapta à pressão da corda, quem não se adapta à posição entre a flecha e a corda, não chega. Fica lá, baixa logo ali. A capacidade de adaptar-se está conectada à capacidade de visualizar-se a cumprir o seu propósito. Pessoal, isto é mágico. Quando tu tens a capacidade de visualizar que tu estás cumprindo com o teu propósito, a ti dá-te qualquer coisa.
vale um pepino o que estás a viver. Quando tu te começas a imaginar a cumprir o teu propósito, vale um pepino o que estás a viver. Um pepino, mas feio. Feio, horrível. Pepino já passado da validade. O tema é esse. Ok? Eu estava aqui a tentar arrumar algumas coisas. Um pepino, vale um pepino. Quando tu te começas a imaginar, começas a pensar, a sentir, a interiorizar que estás a cumprir o teu propósito, vale-te um pepino que estás a viver. Por isso é interessante, é importante começar a visualizar o propósito. O problema é, ponto número 1, quando tu não sabes qual é o teu propósito. Aí está tudo lixado. Tudo lixado. Mas isso, vamos tentar conseguir essa boa notícia para o resto dos dias. Agora, o que eu quero que nós façamos é compreender que quem se adapta, avança. Quem não se adapta, retrocede. Ok? Eu quero contar a história de um bacana chamado Noé. Não é? Gostaste da piada? Epá, esta piada, treinei isto vários anos. E eu espero que tenha corrido bem. Vou contar a história de Noé. Não é? Outra vez, agora foi fantástico. Este homem, vou contextualizar. Na Bíblia, o pessoal de Gênesis, os primeiros capítulos, que é o primeiro livro da Bíblia, o pessoal vivia 700, 800 anos, vivia essas médias de idades, ok? Se vamos a contextualizar, fica um pouco esquisito porque são médias de idades, esperança média de vida completamente diferente. Mas o que eu vou dizer é que este homem, todos sabemos que ele construiu uma arca, todos sabemos que foram os animaizinhos de par em par lá para dentro, mas há algumas coisas, alguns conceitos que eu quero tirar da vida de Noé e que pode ajudar-nos a viver em quarentena. A primeira coisa que eu quero partilhar contigo é que Noé ouviu Deus aos 500 anos de idade para construir uma arca. Sim, não foi aos 100 anos, não foi aos 200 anos, não foi aos 300 anos, não foi aos 400 anos, foi aos 500 anos. Ele começou a construir a arca com 500 anos de idade. Terminou de construir a arca com 600 anos de idade. Que espetáculo! 100 anos de construção da arca. Que não havia gruas, não havia nada, era tudo feito à mão. Atenção que estamos a falar de 100 anos em construção da arca. Não é analogia, não é metáfora, é 100 anos em construção. Ok? 100 anos em construção. Mas olha, agora quero-te ler aqui uma descrição da sociedade dos tempos de Noé. Só para tu ver se tem alguma similaridade, não está assim a palavra, alguma igualdade, pronto, vamos fazer assim, com a sociedade de hoje. Diz assim: Noé viveu um tempo em que Deus fora colocado de lado, esquecido, desrespeitado. Só com esta frase a gente já encontra algumas parecenças. Não achas algum paralelismo entre a sociedade dos tempos de Noé e a sociedade que nós estamos a viver agora? Ok? Os contemporâneos de Noé agiam segundo a maldade dos seus corações e eram também violentos. A preocupação deles era apenas com a sua sobrevivência, com os seus materiais e com o prazer imediato, procurando para si as mulheres que mais lhe agradavam e desfazendo delas segundo as suas próprias cobiças. A condição humana, principalmente das famílias, era tão ruim e degradada que Deus se arrependeu de ter criado ao homem. Imagina a sociedade que estava no tempo de Noé. Pessoal, isto era mesmo intenso ao momento de que até próprio Deus disse assim: poça, o que é que eu construí aqui? O que é que eu criei? E o que eu quero falar contigo é dar-te este paralelismo, que os tempos que nós estamos a viver não são tão diferentes dos tempos de Noé. No entanto, não quero construir aqui uma má notícia à volta disto. O que eu quero construir é o seguinte: aos 500 anos Noé começou a construir a arca, aos 600 anos terminou de construir a arca. Depois, nós sabemos que choveu durante 40 dias e 40 noites, mas não foi 40 dias e 40 noites que ele esteve lá dentro. Ele esteve lá dentro 370 dias, que equivale mais ou menos a 1 ano e 1 semana. Correto? Ok. Agarra-te agora da cadeira, aí onde estás no sofá, agarra-te. E se tiveres a tua mulher ao pé, agarra-te também a ela, que isto vai ficar agora. Noé ficou de quarentena 1 ano. Exatamente. Noé ficou de quarentena 1 ano. Eu não sei, 370 dias dentro de uma arca. Pelo menos nós agora podemos ir à rua e dar um grito e estás a viver num local que te permite caminhar à volta da casa, sair e passear o cão. Eu não sei.
Mas ali, se mal descuidas, está um urso que está a hibernar, mas se o acordas pode-te comer. Está um leão que, se mal descuidas, come 2 ou 3 gazelas e ficas sem uma espécie animal. Pessoal, a quarentena de Noé foi num nível diferente e foi mais tempo. Não sei se me estou a fazer explicar. E agora, estamos ali todos nós na quarentena com Noé, ok? Imagina que estás a ver a quarentena com Noé. Está o dilúvio, vais mandando uma pomba, um corvo, uma pomba, até que a pomba volta com o raminho de oliveira e diz assim, Noé diz assim, ui, já estamos já à terra seca. Estás a perceber? Então, imagina que agora vê uma boa notícia na televisão e diz assim, epá, olha, tal e coisa, já vai acabar isto do vírus. Tu é rama seca. Estás a ver? Sais da quarentena. E Noé, o que fez foi 100 anos de trabalho. Assim que Noé sai da arca, deixa a arca para trás. Eu não sei se me estou a fazer explicar nisto. Mas Noé adaptou-se de tal maneira, ou depois da quarentena, que deixou para trás 100 anos de vida. Porque ele dedicou 100 anos de vida à construção. Depois sai ele, né? Sai ele com 601 anos, né? 601 anos, pronto para viver a vida. Nós nem sequer conseguimos se adaptar à quarentena, muito menos depois da quarentena. Eu quero explicar uma coisa, se tu mantens na tua cabeça que depois da quarentena tens muito para o qual viver, tens muito que alcançar, tu não te importas estar na quarentena, até te preparas dentro da quarentena, que é para quando saís, ires para outra dimensão. O tema é que nós estamos na quarentena, não, isto aqui, está aqui, e coisa e tal. O que importa é a gente estar bem, né? Mas, pá. Noé aproveitou a quarentena para chegar a outra dimensão do seu propósito. Primeira coisa, vamos aqui contextualizar. A primeira coisa que Deus diz, olha, eu não gosto da sociedade como está, vou destruí-la. Não é o que está a acontecer com o vírus. Isto é responsabilidade do ser humano, não é responsabilidade de Deus. Ok? No tempo não é assim, foi Deus que destruiu, mas ele disse que já não ia destruir. Quer dizer que não é Deus que está a destruir. Não culpes a Deus por uma coisa que está a acontecer. Ok? Ainda que a sociedade possa até estar pior que nos tempos de Noé. Mas Deus disse que já não ia destruir. Ok, então constrói uma arca que é para a gente poupar e recomeçar a terra. Recomeçar a terra. Ok? Recomeçar. Então Noé constrói uma arca com o sonho, com o propósito de recomeçar a terra. Então imagina que ele agora, quando termina tudo, vem a pomba, chega com o raminho, e chega com o raminho de oliveira e Noé diz assim, epá, chegamos à terra seca, no entanto ninguém sai. Os animais saem e a gente fica cá dentro. Temos pelo menos uma casa. Então, se ele faz isto, ele começa a colocar a comodidade, porque viveu um ano dentro daquilo, já sabe as manhas, já sabe onde é que é a casa de banho. Uma boa pergunta, onde é que era a casa de banho dentro da arca? Então, quando eles estão já a viver dentro de uma comodidade, o que eles fazem é, ele esquece o propósito inicial. Como ele esquece o propósito inicial, não se quer adaptar para evoluir, para chegar ao propósito. Ele simplesmente diz, estamos bem, para que mais? Já temos aqui a arca. Surfeámos durante um ano e agora estamos aqui. E agora, bomba! Não sei se me estou a fazer explicar. Então, o que é que eu quero partir daqui? Noé não só deixou 100 anos de trabalho para trás, para chegar ao propósito de Deus, ele deixou costumes que ele adquiriu lá dentro da arca, ele deixou tradições da sociedade, ele deixou sistemas de trabalho, porque agora ia começar tudo de novo, ele deixou estados emocionais. Imagina a revolta. Vou-te colocar só assim uma pergunta. Imagina que ele está a ouvir o desespero das pessoas a morrerem afogadas. Nunca tinhas pensado nisso? Imagina Noé, dentro da arca, a ouvir os gritos das pessoas a morrerem afogadas ao lado da arca. Ou tu estás em quarentena e eu sei que tu estás a ouvir pessoas que estão a passar mal. Nas notícias passam, mais não sei quantos morreram. Agora é os lares, agora é não sei o quê. E tu estás aqui dentro.
Eu entendo que nós estamos a receber informação de todos os lados. Eu entendo que o mundo lá fora não está fácil. Oh, pessoal, mas atenção, nós estamos aqui por o propósito que Deus já nos falou, que nós vamos estar a viver uma vida como Jesus disse que nós tínhamos que viver. Pessoal, nós temos algo por que fazer. Eu não sei, talvez possas não ser cristão e estás-me a ouvir agora e se este bacana está sempre a falar de Deus e não sei o quê, e não sei o quê. Mas eu quero te dizer uma coisa muito sinceramente. Amigo, tu tens algo dentro de ti pelo qual viver. Por isso, a minha boa notícia para ti é, se te adaptas, avanças, se te acomodas, ficas para trás. Com todo o amor e carinho que eu possa ter para te poder dar esta mensagem, esta boa notícia é, o que está a acontecer é apenas um momento infeliz do mundo e tu que estás em quarentena aproveita para te adaptar, para poder evoluir em direção ao teu propósito, à tua missão de vida, à tua visão. Não sei, o que eu quero fazer é que tu possas ficar mais potente, mais power para chegar ao teu propósito. Não sei se me estou a fazer explicar. Talvez estou-me a fazer aqui um ganda queijo. Agora, há duas coisas que os estados emocionais são muito importantes para nós podermos adaptar-nos. Nós, por vezes, não deixamos a arca para trás, ou qualquer coisa que tu tenhas, um material qualquer que tu tenhas um valor sentimental. Porque trabalhaste muito para adquiri-lo, imagina Noé para construir uma arca. Imagina. Se tu trabalhaste 10 anos para construir uma casa, imagina agora Noé trabalhou 100 anos para construir uma arca, e assim que Deus disse, agora sais da arca e vais-te frutificar. Os estados emocionais e tudo o que tem materiais que têm um valor sentimental fica muito complicado. Noé foi de uma forma tão... ele teve uma recaída. Porque diz que ele comeu uvas fermentadas e se embriagou. Imagina a quantidade de uvas fermentadas que ele comeu. O tema é, se tu te adaptas e evoluís para chegar lá fora, depois da quarentena, em direção ao teu propósito, boa. Estás a aproveitar de uma forma positiva a tua quarentena. Se simplesmente estás a passar a quarentena e estás a reclamar com o Estado que não estou aqui, não estou a conseguir, não estou a trabalhar, eu não faço isto, olha, não tenho pão a comer, não tenho pouco comer. Amigo, vou-te ser muito sincero. A tua circunstância, com muito amor e carinho, estás a colher o teu prato de comida hoje, que é resultado da sementeira que fizeste atrás, mas eu não estou a culpar por isso. É com amor e carinho. Agora, o prato de comida que vais comer depois da quarentena depende muito do que tu semeares hoje. Fácil. É fácil. A vida é como a agricultura. Tu semeias, colhes. Não semeias, não colhes. E quem não semeia, não colhe, está à espera que aqueles que semearam muito e colheram muito repartam. É um pouco injusto, ou não? A imagem não travou, é a que estou à espera. Ok. Então, eu acho que me consegui explicar da melhor forma. A minha ideia com a arca de Noé era entender que Noé trabalhou 100 anos para construir a arca. Noé viveu 1 ano dentro da arca em quarentena enquanto Deus estava a fazer uma renovação no mundo. E era um tempo, ou seja, a sociedade quando Noé começou a construir é uma sociedade que não respeitava a Deus. Tinha colocado Deus de parte e tinha esquecido de respeitado a Deus. O tema que eu quero partilhar hoje tem a ver com uma adaptação que nós fazemos para poder ir em direção ao propósito que Deus tem para nós. Uma das palavras que eu mais... Um dos versos que eu mais gosto, não sei o que é, um dos versos que eu mais gosto da Bíblia é Jeremias 29:11, que diz: eu bem sei os planos que eu tenho para ti, são planos de bem e não de mal, eu bem sei os caminhos que eu tenho para ti, são caminhos de bem e não de mal, para dar-te o fim que esperais, e não para cair em desgraça. Então eu confio nesse plano, eu confio que Deus deu-me um plano de bem e não de mal, e eu não vou cair em desgraça, ok? O verso diz mesmo assim: Deus não quer que nós possamos cair em desgraça, mas possamos receber o fim que nós esperamos. O tema é que às vezes nem sequer sabemos qual é o fim que esperamos. E isso aí está lixado. Complicadíssimo. Então nós vamos em direção ao nosso propósito. Agora a pergunta é, como é que este Noé se adaptou dentro da arca? Como é que nós nos adaptamos dentro de uma quarentena? Como é que nós fazemos para que a nossa adaptação seja eficaz, eficiente, excelente? Eu quero ler um verso que está na Bíblia. Eu fundamento tudo o que eu digo na Bíblia porque acho que é o livro... Primeiro, é o livro mais vendido de todos os tempos. É o livro com sabedoria de vários milénios.
E creio eu que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E a mim isso dá-me um fundamento de inteligência emocional, de inteligência, de sabedoria, fora do normal. Além que também possa introduzir outros livros de sábios deste novo tempo, desta nova cultura, para poder compensar as minhas falhas, ok? Não sou perfeito, mas espero que possa, a palavra que eu agarro da Bíblia possa motivar-te a viver de uma forma melhor. Esse é o meu objetivo. É que tenhas boas notícias para viver melhor. Ok, diz assim Filipenses 4, capítulo 4 de Filipenses, verso 10 diz assim: Ora, me alegrei muito, finalmente, por reviver a nossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado. Perdão pela esta linguagem da Bíblia, pessoal. Mas não tinhais tido a oportunidade. Agora vem o verso. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei estar também em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este verso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é dos versos mais utilizados pelo cristão. E começam a postar este verso: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, mas está a falar da pessoa que sabe, que está instruído em viver tanto na abundância como na necessidade. Nós em quarentena estamos a viver uma necessidade, não tanto de recursos financeiros, também pode ser, mas mais em recursos de tempo. Digamos, eu quero ir ali, recursos sociais. Eu quero estar com aquele amigo, eu quero ir àquele café, estamos a padecer disso. Só que nós estamos instruídos em ficar satisfeitos. Aqui diz, já aprendi a contentar-me, a satisfazer-me, a ficar satisfeito com o que eu tenho. O problema é esse, pessoal. A primeira regra da adaptação é nós aprendermos a ficar satisfeitos com o que nós temos. Agora na quarentena, a tua felicidade está, em ficar contente com o que tu tens. Isso é fundamental. Agora eu quero ler, digamos, outra versão do mesmo verso. Diz assim: não quer dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram a oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isto por me sentir abandonado, pois aprendi... Abandonado, estava como em quarentena, digamos. Pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Sei o que é estar necessitado e também sei o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou quer tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, onde é que eu quero chegar com isto? Eu quero dar 5 passos, que é a boa notícia de hoje é adaptar-nos para avançar. Nesta quarentena necessitamos adaptar-nos para poder avançar em direção ao nosso propósito. 5 passos, eu quero lê-los assim, 1, 2, 3, 4, 5. E terminamos, que é para não amassar vocês. Eu sei que passar um dia intenso, assim, a trabalhar bastante, para lá, para cá, vais à cozinha, vais à sala, vais ao quarto, sobes, se estiveres no primeiro andar, sobes ao primeiro andar, baixas, vais à garagem, só vês se está tudo bem, se o carro ainda lá está, voltas para trás e vais à sala. Isso é muito cansativo. Então eu não quero amassar muitas pessoas. A primeira coisa que nós devemos entender para adaptar-nos, para avançar, é que o propósito sempre vai ser maior que a tua circunstância. O propósito ao qual Deus te deu, ou tu sentes no teu coração que vais alcançar e vais viver no futuro, sempre é maior e mais intenso que a tua circunstância. Isso já te deve dar uma base para poder relaxar enquanto estás nessa circunstância. Relaxar, baixar. Porque enquanto Paulo dizia, não é porque eu me sinto abandonado. Eu não me sinto abandonado. Porque eu já aprendi a contentar-me. Quando tu começas a entender que o teu propósito é maior do que o que tu estás a viver, tu aprendes a contentar-te. Segunda coisa, a circunstância é um processo. Não é o ponto final. A circunstância, a quarentena, é um processo de prevenção. Não é o ponto final do apocalipse. Não é que agora vem a besta. Há algumas bestas andam por aí, mas não é a besta do apocalipse. Vê se desculpa, isto saiu, não tem sentido nenhum. Ai, a besta anda por aí, mas não é a besta do apocalipse. Ok, então primeiro, o propósito é maior que a circunstância. Segundo, a circunstância é um processo. Terceiro, o processo deve ser processado, não evitado. Eu não
quero saber desta quarentena. Eu não quero saber nada disto. E aquele e o outro. O culpado é o presidente. O culpado é aquele. O culpado é o outro. Então nós estamos a evitar o processo. Não evites o processo, porque sem processo não há propósito. Ui, esta frase é muito forte. Não evites o processo, porque sem processo não há propósito. Noutra linguagem, não evites a quarentena, porque sem quarentena não há fim do vírus. Pessoal, o propósito da quarentena é acabar com o vírus. É prevenção. Então, se nós evitamos o processo da prevenção, não vamos chegar ao propósito, que é não ter o vírus. Simplesmente vamos prolongar o tempo da quarentena dos outros. Nós não queremos estar em quarentena porque temos muito que fazer. Não é? Sempre há as pessoas muito ocupadas. Alguma coisa tem que fazer, senão morre. Senão morre logo. E o que tu estás a fazer quando estás muito ocupado é aumentar o tempo da quarentena dos outros que tiveram que aguentar os cavalos. Estão-se a adaptar com a quarentena. Estão-se a adaptar para depois chegar ao propósito. Mas não, tu tens uma... é uma coisa... Bem, quarto. A circunstância é passageira, ainda que seja dolorosa. Eu não estou a dizer que a quarentena não é dolorosa. Nós começamos a ver dinheiro a sair, nada a entrar. Obviamente que é doloroso. É doloroso, sim, mas é passageiro. Pessoal, coloquemos isto na balança. Se tu colocas o propósito que tu vais alcançar depois da quarentena com o processo da quarentena numa balança, pessoal, se não pesa mais o propósito que Deus te deu ou que tu tens no teu coração para alcançar, então não sei realmente, olha, não sei se o que é que estás a fazer vivo. Eu não sei. Eu não sei. Ok, 5. Vou repetir o 1, 2, 3, 4. Diz assim. Primeiro, o propósito sempre é maior que a circunstância. Segundo, a circunstância é maior... a circunstância é um processo. Terceiro, o processo deve ser processado e não evitado. Eu não devo evitar o processo. Eu não devo evitar a quarentena. Eu devo vivê-la porque eu sei que vai chegar ao fim. Ok? Quarto, a circunstância é passageira, ainda que seja dolorosa. Quinto, quanto mais tens em mente o teu propósito, mais forte ficas. Por isso é que Paulo, ao final do verso, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou noutra versão diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então a ideia que eu quero partilhar contigo é: quem se adapta avança neste sentido. Se nós nos adaptamos a viver em quarentena neste momento, entendendo que a quarentena é um processo de prevenção, entendendo que a quarentena é um processo que deve ser processado, vivido, não evitado, nós começamos a preparar-nos para um melhor dia depois da quarentena. Lembra-te que Noé construiu uma arca para viver um ano lá dentro, mas o propósito aquele ano era apenas uma quarentena, porque o propósito de construir a arca era refazer todas as coisas na terra. Então, o propósito era depois da arca. Aqui o nosso propósito, pessoal, é depois da quarentena. Se nos adaptamos a viver na quarentena, vamos estar preparados para depois da quarentena. Começa a preparar. Se tu estás a pontos de construir uma empresa nova, começa a ler sobre administração. Se estás a pontos a fazer algo, não sei, vais criar uma fábrica de bolos, começa a experimentar receitas em casa. Eu não sei o que é que tu vais fazer para depois da quarentena, mas adapta-te a viver na quarentena para estar preparado para o dia depois da quarentena. Lembra-te? Noé ainda teve que fazer muitos filhos, ainda teve que plantar muita coisa, porque agora, imagina, eu vou-te explicar uma coisa. Tu sabes que quando a água está em cima da terra e a terra começa a absorver a água, a terra fica mais fértil, certo ou errado? Certo. Quando a terra fica fértil, é quando Noé saiu da arca, porque estava cheio de água e depois a água começou a baixar. Então, sabes uma coisa que eu te vou explicar? Agora, entende isto como uma palavra profética, entende isto como um conselho de amigo, entende isto como uma frase que um gajo deu online, não interessa, mas recebe isto. Depois da quarentena é onde a terra está mais fértil. Depois da quarentena é onde a terra está mais fértil. O que eu te quero explicar é, se nós nos adaptamos, vamos avançar. Se não te queres adaptar, tu vais ficar para trás. Por favor, adapta-te para avançar. Cria forças em ti onde, se calhar, não sabias que existiam. Avança!